Oi, minha gente, eu sou Cida Bento. Nessa temporada do Entrevista, nós vamos conversar sobre a lei que obriga o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira. No programa de hoje, nós vamos falar sobre educação antirracista e espaços museológicos. Hoje vou conversar com o professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e curador do Museu de Arte do Rio, Marcelo Campos. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Cida. É um prazer estar aqui com você. Que bom que você está aqui com a gente. Marcelo, os museus são espaços de arte muito importantes, mas também são espaços que nos educam, né, que nos formam. E eu queria começar te perguntando como é que os museus podem contribuir para trazer a história da África, e a arte, enfim, afro-brasileira para as escolas. Então, Cida, eu tenho pensado que os museus eles podem atuar, não é? num sentido que a gente poderia chamar de reflexividade. Ou seja, quando o público chega nos museus, eu estou já há cerca de 20 anos fazendo curadorias e exposições, eles chegam querendo também se ver, né? Então, eu acho que os museus hoje eles podem trazer as histórias, as biografias, as memórias do nosso povo e também promover dentro disso, né, uma reflexão que se amplie para a sala de aula, por exemplo, né? Eu acho que é um desafio porque, na verdade, na sua origem, os museus surgem como os gabinetes de curiosidade e, de certa maneira, as curiosidades envolviam povos afrodescendentes e os povos originários, quer dizer, aqueles objetos, os cocares, as ferramentas, as estatuetas, as máscaras. Isso já era constitutivo dos museus, mas eles não... O conceito de museu, né? Já trazia esse lugar, né? O lugar do outro, digamos. Mas isso não foi o suficiente, muito ao contrário. Isso contribuiu para uma história de apagamento, de muitos apagamentos. E acho que hoje a gente consegue fazer isso trazendo os museus para o presente, não é? Se você quer uma máscara, você tem o artista que produz a máscara. Você não precisa buscar elementos que sejam elementos de culturas que você não domina ou não faz parte, né? Então, acho que o grande desafio hoje, e o museu é potencialmente o lugar para isso, é justamente conferir sentido a essas histórias da África, dos povos originários, e fazendo isso junto com o seu público. Porque eu acho que a outra preocupação que se tem é de não fazer mais os museus que guardem as coisas nas gavetas e deixam as coisas nas gavetas, né? Quer dizer, esse diálogo entre a memória, o passado, a história contada através dos objetos e das imagens, não é? Que não é qualquer história, não é uma história dos livros, é um papel fundamental que eu acho que os museus podem fazer, podem contribuir. E você nota a mudança, né? Porque tem o perfil de um monolítico, vamos dizer, de quem pensou, de quem tomou decisões sobre os museus ao longo da nossa história. Como é que a gente dialoga com isso? Porque essas pessoas estão aí, estão nos museus e tem uma pressão de outros grupos que querem também colocar as suas memórias daquela mesma história, né, as suas narrativas outras através dos seus objetos. Como é que você vê isso? Eu acho que essa é uma pressão que permanece, ainda que hoje a gente diga que os museus podem ser decoloniais, pós-coloniais.
essa pressão que a gente entende como uma pressão que vem da branquitude, do projeto de branquitude, ela permanece porque, na verdade, muito antes de todo mundo, essa condição europeia, branco-europeia, né, Sim, sim. foi a condição que soube usar os museus politicamente, né? E hoje é um desafio a ser vencido, né? Eu diria dialogado. Eu não tenho lá também essa esperança de uma guerra que se vença para sempre, né? Eu acho que é um motivo de diálogo essa presença Sim. dos povos originários, da população afro-brasileira, contando, recontando, observando, sendo público das suas próprias histórias, porque os museus precisam de público. Sendo nós, né, constituindo 60% da população, quase, nós seremos um público de maioria nesses lugares. E isso é uma revolução que já está acontecendo. Os museus hoje estão lotados e não estão mais lotados. Isso é bem diferente de antes? Isso é muito diferente, porque antes havia um público de museu, digamos, né? Que era esse público que fazia do museu um lugar de elite, um lugar, né, de compreensão muito segmentada da sociedade. E hoje os museus estão lotados com pessoas de um sentido muito ampliado, né? Com estudantes, com professores, com mães, com pessoas que estão nas ruas e entram nos museus de um modo espontâneo. Então eu sinto, há pouco tempo eu tive acesso a uma pesquisa que dizia que no Museu de Arte do Rio, por exemplo, no MAR, mais de 60% do público vai ao museu pela primeira vez. Olha só. Então, o que eu defendo hoje é não fazer um museu para o público de museu, né? Fazer um museu para um público amplo. Amplo. Não é mais o lugar do sistema da arte, que aí sim a gente repetiria os sintomas anteriores de fazer um circuito para uma elite, naturalmente. Não é o que queremos. Não é o que queremos mais. E você vê desafios para preservar os acervos afro-brasileiros, para identificar, recuperar, preservar? Eu vejo muitos desafios na preservação dos acervos afro-brasileiros. Eu acho que o primeiro desafio, como museu, vem desse lugar, né, de uma presença da apropriação de objetos. A gente ainda tem muitos acervos afro-brasileiros, por exemplo, nas mãos dos museus da polícia e do Estado. Então você tem por todo o Brasil ainda esses acervos. Recentemente, né, conseguimos uma conquista no Rio de trazer o acervo da polícia para o Museu da República. Então acho que esse é um dos primeiros desafios, quer dizer, observar os acervos afro neste sentido. Um desafio que eu acho que é enorme é de perceber a sacralidade dos objetos, né? Nós lidamos com objetos que muitas vezes Sagrados. ainda permanecem no sagrado. E que são demonizados, as pessoas não querem aquilo no museu. Exatamente, porque tem a energia. E eu acho até que um grande movimento seria uma grande consulta, né? Com especialistas, com líderes, mães de santo, pais de santo, líderes espirituais, para saber também qual o sentido de guardar determinadas peças, né? Que na sua origem foram peças consagradas, digamos, né? Nem Sim. somente sagradas. Mas consagradas. Mas consagradas. Eu acho que esse é um desafio. O outro desafio que eu acho bonito é de retomar com essa sacralidade a objetos que são objetos, digamos, na ordem da museologia, objetos que seriam tidos como objetos comuns, né? Tá. Então você tem hoje muitas iniciativas, inclusive dos próprios terreiros, em constituírem sua memória. Mas aquilo não se desprega do sagrado, não se desprende do sagrado. Então há uma lição para quem trabalha aí, né? com museus de perceber a vinculação com o sagrado que não se desfaz de um modo tão simples, né? Qual seria uma política pública importante para os museus? E às vezes a gente vê parceria entre escola pública e museu, mas qual seria uma política
política pública maior, macro, e como ela se desdobra aí pelos estados e municípios. Então, eu gostaria, antes de tudo, eu tenho pensado muito nisso, é uma experiência que eu vi acontecer em Cuba, nisso que está na sua pergunta, a diferença entre o museu municipal, estadual, federal, nacional, né? Porque em todos os bairros nós temos bibliotecas, em todos os bairros nós poderíamos ter salas de memória que pudessem ficar mais próximas às histórias dos bairros. Nós sabemos, como estudantes, que, de certa maneira, o que impedia a nossa vitalidade ali, né, nas carteiras escolares, era uma história contada que era distante da nossa, né? Até o nosso bairro chegar como um assunto numa universidade, numa sala de aula, demora muito. E aí eu acho que, nesse sentido, a política municipal, estadual, federal, nacional, que órgãos como a Funarte, por exemplo, né, poderiam abarcar e estimular, a gente podia promover uma proximidade, eu acho, né? Esse eu acho que é o desafio. O município ter a sua representatividade municipal, o estado estadual, federal. E isso eu vi acontecer em Cuba. Os museus com muito acesso a esse artista, a essa produção, né? Pensemos em Madureira, né? Um museu de Madureira, o que teria com a riqueza, por exemplo, das coisas feitas no Mercadão de Madureira, com artistas de Madureira? Eu acho que isso ainda é algo a ser conquistado e construído. Você tem alguma devolutiva do significado, do desdobramento dessas visitas das escolas? Que vai aos adolescentes ou a criançada e passa o dia, tem uma visita guiada. O impacto disso você sabe sobre? Eu vou te dar um exemplo específico do que aconteceu comigo na exposição de um defeito de cor. Eu, numa visita, dois meninos, talvez em torno de 10 anos, dois meninos negros, um muito assim empolgado, olhou para mim e me perguntou: quem é aquele rapaz da foto? E aí eu falei: é o Luiz Gama. E ele me perguntou: quem foi o Luiz Gama? Eu falei: o primeiro advogado negro do Brasil. E ele fez questão de chamar o colega e se fotografar, fazer o selfie junto ao com o lado primeiro. do primeiro advogado negro. Então eu acho que a força da imagem, né, e a força do que podemos fazer nos museus, ela impacta diretamente a esse lugar de autorrepresentação. Sim. Porque, obviamente, ele era um menino que viu um homem mais velho negro e que percebeu que ele deve ter uma importância, né, para estar ali no museu. E amplia a perspectiva do que ele pensa sobre si próprio. Si próprio. Ele pode amanhã estar ali sendo homenageado numa imagem, numa foto, né, dentro desse museu. Eu acho que esse movimento, a gente muitas vezes fala muito mal, né, do movimento dos selfies no museu, ou que a pessoa só olha com o celular fazendo fotos. Mas eu vejo muita gente fotografar textos, os textos curatoriais, os textos de explicação, e você pensa, aquela pessoa vai estudar em casa, vai ler em casa aquilo, pode ser uma professora que leva aquilo para os estudantes. E, por outro lado, esse orgulho, né? A palavra que, de novo, faz sentido para nós, né? Ter o orgulho, estimular o orgulho de se ver refletido ali nas paredes de um museu. Um dos museus que sempre me orgulhou demais foi o de São Paulo. Museu Afro E Brasil. eu vivia tirando os textos, eu gostava da maneira, da narrativa que o Museu Afro trazia sobre os diferentes objetos artísticos. Então, era sempre uma narrativa muito antenada como um museu, também como um lugar de luta por uma perspectiva relacionada àquele objeto, uma perspectiva histórica. Eu gostava demais da conta e é uma honra estar numa cidade onde o Emanuel Araújo ele pôde trazer esse museu, né? Eu gosto muito desse lugar do museu da memória, né?
e do que ficou de fora das amnésias, mas então foi muito rico. Eu te agradeço. Eu que agradeço a você, Cida. Eu vou chamar agora nossos saberes e fazeres que vão iluminar essa conversa que nós tivemos com o Marcelo. Olá, Cida e pessoal da entrevista. Eu me chamo Priscila Souza. Eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, sou educadora de projetos no Museu de Arte do Rio, pela Escola do Olhar. A Escola do Olhar é um polo de educação museal no mar. E hoje eu vim falar um pouco sobre um projeto que a gente realiza, que eu estou à frente, que é a Jornada de Educação em Relações Étnico-Raciais. A jornada ela ocorre anualmente, todo mês de novembro. A gente, ano passado, esteve na nossa 10ª edição. E ela é voltada para profissionais da área de educação, cultura, principalmente professores da rede pública municipal de ensino. A ideia da jornada é chamar para pensar junto, trazer o museu enquanto uma plataforma de visibilidade para práticas e ações antirracistas. A jornada ela é pautada pelas leis 10.639 e 11.645, que versam sobre a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena nas escolas. Então, nessa jornada a gente tem uma série de programações, desde oficinas, performances, mesas redondas, séries de debate, apresentação de práticas de professores em sala de aula. Elas culminam em uma publicação que a gente distribui online no nosso site, e a ideia da jornada é que a gente possa construir coletivamente, pensando essa relação entre museu e escola, práticas comuns antirracistas. Por hoje é só. Agradeço a você que nos acompanhou. Se quiser ver esse programa ou outro conteúdo do canal Futura, acesse a Globoplay.